E aí pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Antônio, sou professor de Química e além desse canal, além do Universidade da Química, eu tenho uma plataforma de cursos online, a única plataforma voltada exclusivamente para cursos de graduação em Química. Lá já temos vários cursos, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química. E a partir dessa aula, a partir desse vídeo, eu vou publicar a primeira aula de cada módulo do curso de Química Inorgânica, para que você tenha uma ideia de mais ou menos como o curso funciona. Se você tem dúvidas se vai assinar ou não o curso, eu vou disponibilizar a primeira aula para você ver como que o curso funciona, o nível de profundidade, enfim, vai ficar disponível aqui no YouTube. Caso você tenha interesse em assinar, aqui embaixo vai ter o link para você ir até a plataforma e realizar sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Além disso, as outras playlists dos demais cursos, Química Geral, Química Orgânica, por exemplo, ficarão linkados aqui embaixo. Esse vídeo, nessa parte introdutória, vai estar presente antes de todos os vídeos dessa playlist. Então, se você não quiser me ouvir repetindo isso, basta pular mais ou menos o tempo desse vídeo que você vai ter acesso à primeira aula dos outros módulos, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante. E só um detalhe, a primeira aula do módulo 1 e do módulo 2 são iguais às aulas do curso de Química Geral, mas apenas esses dois módulos. Eu aproveitei as aulas porque o conteúdo e a profundidade de como ele foi abordado é exatamente a mesma. As demais, a partir do módulo 3, são aulas inéditas que não estão aqui no YouTube. Então, caso seu interesse, caso queira fazer parte dos alunos da Universidade da Química, é só clicar aqui embaixo e assinar o curso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então me envie um e-mail. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e eu espero contar com vocês nos cursos da Universidade da Química. Muito bem, pessoal, a partir dessa aula nós vamos começar um novo módulo aqui do curso de Química Inorgânica, que é um módulo voltado para a estrutura dos sólidos simples. Então nós vamos estudar um pouco o estado sólido. Diferentemente do estado gasoso, onde as partículas que formam as substâncias são completamente separadas, ou consideramos que estejam completamente separadas, no estado sólido as partículas sofrem ali vários tipos de forças intermoleculares, vários tipos de forças de atração, mas também de forças de repulsão. Isso faz com que o estado sólido seja o estado mais difícil de ser analisado devido à sua complexidade. Existe uma disciplina na física chamada Física do Estado Sólido, que para muitos é uma das disciplinas mais difíceis do curso. E de fato, o estado sólido é muito complicado. Aqui nós vamos estudar a chamada Química do Estado Sólido, que é muito mais leve do que a Física do Estado Sólido. Eu mesmo não tenho condições de dar um curso de Física do Estado Sólido, mas de Química do Estado Sólido eu consigo ajudar. Bom, quando nós falamos de estado sólido, precisamos ter bem em mente isso, que as unidades que formam a estrutura estão bem próximas. Muito mais próximas do que no estado líquido, onde as unidades têm maior mobilidade, e muito mais próximas do que no estado gasoso, onde a gente considera que as partículas estão completamente separadas. Um outro aspecto que também nós devemos levar em conta é que esse sólido formado, ele pode ter um padrão organizado, nesse caso nós chamamos de um sólido cristalino, ele forma um retículo cristalino, ou ele não tem um padrão organizado, não tem um padrão de repetição das unidades que o formam. E nesse caso nós falamos que é um sólido amorfo. Um exemplo, o cloreto de sódio, o NaCl, ele forma um sólido cristalino. Nós conseguimos observar a formação de cristais de cloreto de sódio. A mesma coisa a sacarose, né? O açúcar, ele forma cristais de açúcar. Agora, farinha, borracha, é um sólido, porém ele não segue um padrão cristalino. Simplesmente observando a sua forma macroscópica, a gente consegue chegar a essa conclusão. E aí, dependendo do tipo de unidades que formam o sólido, nós teremos forças de coesão distintas. Vamos lá, se eu tenho, por exemplo, como unidade fundamental átomos metálicos, é o caso de um sólido metálico. Se as forças de coesão forem cátions e ânions, nesse caso tem um sólido iônico. E o tipo de força presente é a ligação iônica, assim como o tipo de força presente quando nós temos unidades metálicas é a ligação metálica. Eu posso ter também como unidade fundamental átomos. E aí a força de ligação que une, na verdade, esses átomos é a ligação covalente. É o caso de um sólido covalente. Um exemplo de um sólido covalente é o diamante. Ali nós temos apenas ligações covalentes presentes naquela estrutura, dando coesão
aquela estrutura. Nós temos vários óxidos que também são classificados como sólidos covalentes. Ali nós temos várias ligações covalentes entre o oxigênio e o ametal, o semimetal, enfim, ali presente. Agora, nós podemos ter o chamado sólido molecular, onde a unidade fundamental é uma molécula e a força de coesão são as forças intermoleculares. É o caso, por exemplo, da água quando está na forma de gelo. Ali nós temos como unidade fundamental as moléculas de água. E o que mantém uma molécula de água unida a outra molécula de água no estado sólido? Nesse caso, as ligações de hidrogênio. Então, quando nós temos compostos que fazem ligação covalente, eles podem ser classificados ou como sólidos moleculares ou como sólidos covalentes. Nós vamos focar a atenção nesse curso para aqueles sólidos que formam um retículo cristalino, para aqueles sólidos que formam uma rede cristalina e que, portanto, têm um padrão de repetição bem característico. Então, qualquer rede cristalina é uma estrutura tridimensional. Nós consideramos essa estrutura como sendo infinita, sendo que esse infinito aqui, ele não tem um significado estrito, ou seja, não é que nós tenhamos infinitos átomos, é que nós temos um número muito grande de átomos, ou de íons, ou de moléculas, que nós podemos classificá-lo como infinito. Qualquer número da ordem de 1 mol, por exemplo, por ser um número muito grande, podemos considerar como sendo infinito. E além disso, essa rede cristalina tem que apresentar uma determinada simetria. Ou seja, se eu tenho um determinado ponto da rede, ele está rodeado por vários outros pontos da rede. Cada ponto da rede que eu me refiro, ou é uma molécula, ou é um átomo metálico, ou é um cátion, um ânion, enfim, uma das unidades fundamentais. Então, ao redor desse ponto nós temos outros pontos, só que se eu pegar um outro ponto, ao redor dele eu tenho o mesmo padrão de repetição do que o ponto anterior que eu escolhi. Então, ao redor de cada ponto da rede nós temos, pode-se dizer que o mesmo ambiente químico, ou o mesmo ambiente estrutural. Quando nós falamos de rede cristalina, é fundamental nós definirmos um outro conceito, que é o de célula unitária. O que acontece? Uma rede cristalina ela é formada pela repetição de várias células unitárias. Uma célula unitária é uma estrutura imaginária, ou seja, eu vou pegar um pedaço dessa rede cristalina e esse pedaço da rede cristalina ele acaba podendo ser repetido ao longo de todas as direções, para cima, para baixo, para frente, para trás, de tal forma que ele acaba representando todo o cristal, toda rede cristalina. Se eu pego, por exemplo, a rede cristalina do cloreto de sódio e replico essa rede cristalina ao longo de todas as direções, eu vou ter, na verdade, o cristal macroscópico do cloreto de sódio. Existe, nesse caso, uma chamada simetria translacional. É diferente da simetria de grupos de ponto que nós vimos no módulo de simetria. Ali nós trabalhávamos com a simetria na molécula, rodávamos a molécula, refletíamos a molécula. Aqui nós estamos pegando uma região que nós chamamos de célula unitária e precisamos repetir essa região no espaço. Precisamos mover essa região ao longo das direções x, y e z, apresentando, portanto, uma simetria translacional. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Imaginem esse conjunto de átomos. Isso daqui forma uma célula unitária. Vale ressaltar que um determinado cristal pode ter várias células unitárias, só que a gente normalmente representa mais simétrica, e todas elas são desenhadas dentro de uma caixa. Essa caixa pode ser um cubo perfeito ou não. Pois bem, essa célula unitária, quando repetida ao longo de todas as direções, ela acaba formando o cristal, acaba definindo a rede cristalina. Esse padrão de repetição ele acaba sendo seguido ao longo de todas as direções, x, y e z. E nós definimos essa célula unitária com base nos chamados parâmetros estruturais. Na verdade, a simetria de uma determinada célula é em função desses parâmetros. Normalmente consideramos 6 parâmetros. Primeiro, nós consideramos um eixo, que nós chamamos de eixo A, um outro eixo, que é o eixo B, e outro eixo, que é o eixo C. Eles nada têm a ver com os eixos translacionais x, y e z. Esses eixos aqui, quando combinados, vão formar a caixa. E como disse, pode ser um cubo perfeito, se o tamanho deles for o mesmo, ou podem ter tamanhos diferentes. Eu vou formar aí um paralelepípedo, ou vou formar outras figuras tridimensionais. E além desses eixos, eu preciso definir os ângulos formados pelos eixos. Esses ângulos são definidos pelas letras alfa, beta e gama. Como que são definidos? Eu tenho aqui o eixo A e o eixo B. Então, o ângulo existente aqui entre eles eu vou chamar de gama. O ângulo formado entre o eixo B e o eixo C eu vou chamar de alfa. E o ângulo formado entre o eixo A e o eixo C eu vou chamar de beta.
Notaram? Entre o A e o C, o ângulo seria equivalente ao B, só que como é um ângulo, eu chamo de beta. O entre o A e o B seria o C, só que o C aqui, na verdade, eu estou chamando de gama. Entre o C e o B seria o ângulo A, a letra que faltava, só que como é um ângulo, eu estou chamando de alfa. E dependendo dos valores de alfa, beta e gama A, B e C, nós podemos ter um total de 7 sistemas cristalinos, que são esses aqui. Bom, a menos que você seja um cristalógrafo, ou então você trabalhe com resolução estrutural, você precise desses dados, dificilmente vocês vão memorizar isso. Eu mesmo não sei de cabeça, tirando os casos mais óbvios. Então nós temos aqui um padrão de 7 sistemas. Aqui eles são organizados do menos simétrico para o mais simétrico. Então, o triclínico, o monoclínico e o ortorrômbico, eles têm os eixos A, B e C diferentes. Só que o triclínico é o menos simétrico de todos. O ângulo alfa, beta e gama são diferentes entre si e diferentes de 90 graus. Nós não temos nenhum descritor de simetria para ele. Agora, o monoclínico, apesar de ter os eixos diferentes, nós temos o beta igual a 90 graus. O alfa e o gama são diferentes entre si e diferentes de 90. O que ele tem de padrão de simetria? Uma estrutura monoclínica apresenta um eixo C2, aqui um eixo translacional C2. Nós podemos então pegar a célula e rotacioná-la em 180 graus, que nós encontramos um padrão de simetria. Agora, o ortorrômbico tem o A, o B e o C diferentes, porém os ângulos alfa, beta e gama são iguais entre si e iguais a 90 graus. Nesse caso, nós teremos 3 C2 perpendiculares, ou nós temos um plano de reflexão. Podemos ter os C2 e o plano, ou o C2 e o plano. O romboédrico, ele tem o A, o B e o C iguais. Porém, os ângulos alfa, beta e gama são diferentes de 90 graus. O descritor para ele é um C3. O tetragonal tem o A igual ao B, porém eles são diferentes do C. E os ângulos são 90 graus. Ele é descrito por um C4. O hexagonal, por sua vez, tem o A igual ao B, diferente do C, o mesmo padrão de eixos do tetragonal, porém o ângulo gama é igual a 120 graus. Nós temos como padrão um eixo C6. E o cúbico mais simétrico de todos, o A igual ao B, que é igual ao C, o alfa igual ao beta igual ao gama, igual a 90 graus, e nós temos quadro C3 tetraédricos. Não sei se vocês lembram lá da aula de simetria, mas um tetraedro apresenta 4 eixos C3. Então, a disposição dos eixos C3 em um arranjo cúbico é a mesma disposição em um tetraedro. Esses, portanto, são os 7 sistemas básicos. Nós podemos ver aqui a descrição deles geométrica. O cúbico, de fato, é um cubo, o tetragonal e o ortorrômbico são paralelepípedos. Aqui nós vemos o romboédrico, que também é chamado de trigonal. Lembre-se que ele é descrito por um eixo C3. E um eixo C3 é um eixo ternário, onde o ângulo ali é de 120 graus. Nós temos aqui o hexagonal. O hexagonal, na verdade, forma um prisma hexagonal, só que a gente consegue defini-lo por uma estrutura menor, que lembra aqui uma caixa. Bom, esses então são os 7 sistemas básicos. A partir desses 7 sistemas básicos, nós conseguimos formar algumas redes derivadas, que são chamadas redes cristalinas de Bravais, em homenagem ao físico Auguste Bravais, que viveu ali no século XIX e trabalhou com essa parte da estrutura cristalina. Ou seja, se eu pego, por exemplo, os 7 sistemas básicos, nós podemos ter alguns sistemas derivados. Aqui, cada ponto da rede, representado por uma bolinha, por uma esfera, representa, na verdade, ou um átomo, ou um cátion, um ânion, ou então uma molécula. No caso aqui do cúbico, nós temos uma esfera em cada vértice. Só que nós podemos ter um outro sistema também cúbico, que apresenta uma esfera no centro. Está sendo representado aqui pela letra I. Todos esses, então, que têm a letra I, então cada um desses aqui que apresentam I, na verdade, é um sistema básico, porém com uma molécula, um átomo, enfim, uma unidade que constitui estrutura no centro. Nós falamos com uma rede de corpo centrada. Esses que aparecem aqui, o F, nós temos uma esfera, só que no centro de cada face. Então nós falamos com uma rede de face centrada. Esses aqui, onde aparece a letra C, nós temos, na verdade, algumas faces com uma esfera no meio. Lembrando que cada uma dessas esferas pode representar um átomo metálico, um cátion, um ânion ou mesmo uma molécula mais complexa. E nós temos outros sistemas que só têm a parte fundamental mesmo, a parte básica, que são as esferas nos vértices. Fazendo então todas essas combinações, nós temos as chamadas 14 redes de Bravais.
Mas de onde que a gente consegue tirar essa informação? Boa parte disso vem através da técnica chamada difração de raio-x. Pode ser obtido através da difração de nêutrons, da difração de elétrons, mas é muito mais comum obter esses valores estruturais, esses parâmetros, através da difração de raio-x. Se nós tivermos, por exemplo, um pó cristalino, a gente consegue apenas os parâmetros estruturais. E ele, com um certo trabalho, a gente até consegue chegar na estrutura cristalina, mas normalmente a gente consegue apenas os parâmetros, os dados da caixa. Agora, se você tiver um monocristal, que seria um cristal maior, um cristal melhor, você consegue, além dos parâmetros cristalográficos, você consegue também a estrutura cristalina. Como que aquele sistema está dimensionado no espaço, seja ele um sistema metálico, iônico, molecular, covalente, enfim, independente do tipo dele, você consegue a sua estrutura tridimensional. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas estruturas. Bom, aqui nós temos a estrutura de um dos fullerenos, esse daqui, se eu não me engano, é o C70. E aqui nós temos a estrutura dele. Essa daqui é a estrutura mais simples para facilitar a visualização, porém eu posso colocar aqui o formato de bolinhas. Ele fica mais poluído, só que a gente consegue identificar. Cada esfera dessa daqui é um átomo de carbono. E aqui a gente consegue saber, por exemplo, o ângulo formado entre eles. Deixa eu selecionar aqui a modalidade ângulo. Então, se eu clicar aqui, aqui e aqui, ele me mostra o ângulo. Nesse caso, 118,86. Eu posso determinar também a distância entre os átomos. Basta escolher aqui medida de distância. O exemplo de uma distância interna direta é essa daqui, 1,388 angstrom. Eu posso determinar uma distância intermolecular, essa daqui, por exemplo, que é 1,505 angstrom. Enfim, aqui a gente consegue ter vários parâmetros estruturais. Aqui eu acabei definindo apenas um conjunto de moléculas, mas se eu pedir o empacotamento, ele acaba me mostrando as estruturas dentro da caixa. Então aqui nós temos os eixos A, B e C. Deixa eu simplificar aqui a representação, fica melhor. Então aqui nós temos a caixa formada, nós temos aqui duas moléculas dentro da caixa. É porque, na verdade, dentro da caixa nós temos 4 metades de molécula. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco não, em uma próxima aula. Eu posso pedir a visualização ao longo do eixo A, do eixo B e do eixo C. Ele nos mostra aqui vários padrões. Esse programa que eu estou utilizando é o Mercury, ele é gratuito, e essa estrutura eu consegui obter em algumas bases de dados. Provavelmente eu devo gravar um vídeo, se eu ainda tiver acesso, mostrando para vocês como que a gente consegue obter essas estruturas cristalinas, e aí, no meu caso, estou utilizando aqui em uma aula, mas vocês podem utilizar em uma apresentação ou em qualquer outro contexto. Esse daqui é um exemplo de um sólido molecular, porque nós temos como estrutura fundamental uma molécula, e nós temos interações intermoleculares conectando essas moléculas. Por outro lado, eu tenho aqui o caso do carbono na estrutura do diamante. Aqui eu tenho apenas átomos de carbono. Esses átomos de carbono estão conectados uns aos outros apenas através de ligações covalentes. Se eu peço um empacotamento, eu tenho essa estrutura aqui que só tem ligações covalentes. Então, nós temos o exemplo de um sólido covalente. A caixa aparentemente é cúbica. Eu preciso determinar os valores exatos dos eixos, mas aparentemente é cúbica. Tanto é que ao longo do eixo A eu tenho um padrão, ao longo do eixo B eu tenho o mesmo padrão, e ao longo do eixo C eu tenho exatamente o mesmo padrão. Esse aqui é um exemplo de um sólido covalente. Aqui nós temos o S8. Conseguimos encontrar aqui a estrutura de coroa dele. Esse S8 aqui é um sólido molecular. Isso porque nós temos uma molécula como unidade fundamental e elas são unidas através de forças intermoleculares. Esse daqui é o empacotamento deles. Podemos olhar aqui ao longo do eixo A, deixa eu colocar mais para trás aqui, ao longo do eixo B e ao longo do eixo C. Posso mudar aqui a forma e nós vemos um padrão bem interessante dessas moléculas. Fica mais fácil de visualizar assim. Vamos então para mais um exemplo. Vamos pegar agora um metal. Esse aqui é o níquel. Pedimos aqui um empacotamento. Aqui a gente consegue observar ao longo do eixo A, do eixo B e aqui ao longo do eixo C nós temos o mesmo padrão. Como aqui nós temos um metal, nós temos átomos metálicos, eles são conectados através da ligação metálica. Então essa daqui é a força de coesão que mantém esses átomos unidos no estado sólido. Vou pegar outro exemplo. Agora o mais complexo. Esse daqui é um composto iônico, ele é o carbonato de cálcio. Nós olharmos aqui, isso daqui é o ânion carbonato
Essas esferas vermelhas são átomos de oxigênio e essa esfera cinza é um átomo de carbono. Então aqui nós temos o carbonato, aqui em roxo são 2 cátions cálcio e cada um deles está rodeado por 6 moléculas de água. Então essas bolinhas vermelhas com bolinhas brancas são moléculas de água. Então esse aqui é o carbonato de cálcio hidratado. Ele é bem mais complexo do que os exemplos anteriores. A gente pode colocar aqui o empacotamento e nós vemos aqui ao longo dos eixos. Ao longo do eixo A nós temos essa estrutura. Deixa eu simplificar aqui, talvez fique melhor ou não. Se eu tirar os hidrogênios, limpa um pouco mais. Então essa daqui é a visualização ao longo do eixo A, ao longo do eixo B e ao longo do eixo C. Nós temos padrões bem diferentes nesse caso. Esse aqui é um exemplo de um composto iônico, de um sólido iônico. Vamos pegar aqui um sólido iônico mais simples, que é o óxido de magnésio. Aqui nós temos apenas ânions óxido e cátions de magnésio. Posso pedir aqui um empacotamento e a visualização ao longo do eixo A, do eixo B e do eixo C. Nesse caso é um sólido bem mais simples. Aqui nós temos cada cátion magnésio rodeado por um conjunto de ânions óxido e vice-versa. Como que a gente consegue essas estruturas? Essas estruturas mais comuns, como eu já disse, a gente consegue com acesso a algumas bases de dados, que se eu ainda tiver o meu acesso, eu vou ensinar a vocês como que a gente obtém. Entretanto, a cada dia são publicadas novas e novas estruturas, principalmente estruturas moleculares. E essas a gente consegue direto na revista onde foi publicada a determinada estrutura cristalina. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Bom, pessoal, estou aqui no site da revista Inorganic Chemistry e aqui a gente consegue ver vários artigos. Esse aqui talvez ele tenha estrutura cristalina definida nele, não sei. Para isso, a gente vai ter que clicar no artigo ou então ir direto aqui nas informações de suporte. Deixa eu pedir para ele abrir aqui do lado e vamos ver se de fato nós temos aqui estrutura cristalina. Bom, ele abriu aqui. Se tem estrutura cristalina, antes ficava aqui o link para você fazer o download direto. Agora, a gente tem que descer um pouco e clicar aqui no CCDC. CCDC é uma das bases de dados que nós temos de estrutura cristalina, em especial para compostos moleculares. Se eu clicar em qualquer um desses aqui, eu vou ser direcionado ao arquivo que contém a estrutura cristalina apresentado no artigo. Deixa eu clicar nesse primeiro aqui, por exemplo. Notem, eu fui direcionado então para o site do CCDC. Aqui já tem uma espécie de preview da estrutura. E se eu quiser baixar, eu posso baixar sem problema nenhum. Basta clicar aqui em download e eu vou ser direcionado para uma outra página, onde ali eu preencho meus dados, tenho que colocar meu e-mail e eles enviam o arquivo por e-mail. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo para vocês, mas foi que eu vi em um artigo do começo do ano. Não está mais aqui presente, porque já foi substituído por um novo volume, mas se eu clicar aqui, eu acho que volume atual, ele vai me direcionar para o volume atual. Provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo, o volume vai ser outro. Esse daqui seria o segundo ISU de 2018, do mês de janeiro. No caso, estou interessado no primeiro do mês de janeiro, que é esse daqui. Eu recebi no meu e-mail as informações desses artigos, eu olhei para essa estrutura aqui, eu achei muito bonita. Então, basta descer aqui um pouco. Deixa eu ver se eu encontro aqui a estrutura, o artigo da estrutura. Está aqui. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Eu clico aqui nas informações de suporte, ele vai me direcionar para uma outra página. Eu clico aqui no arquivo do CCDC. Opa, deixa eu clicar aqui. Ele vai me direcionar para a página do CCDC e aqui eu posso fazer um download dessa estrutura. Eu fiz o download, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, está aqui a molécula. É uma molécula bem complexa, mas como eu disse, eu achei ela bem interessante. Aqui nós temos um átomo de alumínio. Esse átomo de alumínio forma um complexo. E nós temos aqui o que seria o primeiro andar da molécula conectado a um segundo andar através de uma ponte óxido com um ângulo aqui de quase 180 graus. Não deve ser 180 perfeito, mas é quase. Além disso, nós temos aqui 4 éteres de coroa para cada unidade, que está ligado a outros 4 éteres de coroa, formando um complexo de rubídio. Então aqui nós temos um átomo de rubídio fazendo 1, 2, 3, 4, 5, fazendo 10 ligações, um complexo decacoordenado. É uma molécula estruturalmente bem interessante, muito bonita, e que a gente tem acesso simplesmente indo direto lá no site da revista. Então, isso aqui era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. E para finalizar a aula, eu quero fazer uma recomendação de um site.
Existe um site chamado Química 3D, eu acho que ele é produzido pelo pessoal lá da Unicamp. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você escrever no Google Química 3D, a primeira entrada vai direcionar você para essa página. E aqui você tem acesso a várias animações em vídeo. Essas animações envolvem formação de orbitais moleculares, hibridização, simetria molecular. Porém, nós temos aqui várias animações envolvendo o retículo cristalino de alguns sólidos. Então vale muito a pena dar uma olhada. Nós temos aqui um vídeo mostrando os 7 sistemas cristalinos, outro mostrando os 14 retículos cristalinos de Bravais, as 14 redes de Bravais. Enfim, vale muito a pena vocês darem uma olhada nesses vídeos, que são muito instrutivos e muito didáticos. Os responsáveis por esse site, pelo Química 3D, estão de parabéns pelo trabalho. Bom, pessoal, essa daqui então foi a primeira aula do módulo de estrutura dos sólidos simples, do curso de Química Inorgânica. Foi simplesmente uma visão geral do que é o retículo cristalino. A partir da próxima aula, nós vamos discutir algumas propriedades do retículo, ver algumas características, ver como trabalhar com o conceito de retículo cristalino.